Esta é a sede de uma empresa que administra 10,6 trilhões de dólares. Isso é mais da metade do PIB dos Estados Unidos. Então, nesse vídeo, vamos falar de algumas oligarquias que detêm a maior parte do poder mundial. A BlackRock é alvo de muita especulação online. Existe um robô que controla mais riqueza do que qualquer país do planeta. Na verdade, o CEO é Larry Fink. Eles têm ações em 95% das empresas da Fortune 500 e foram contratados por governos do mundo todo para ajudar a gerenciar crises financeiras e até mesmo conduzir operações normais. Isso significa que praticamente toda vez que você interage com a economia, trabalhando, comprando coisas, dirigindo um carro, indo ao banco, qualquer coisa, você está interagindo com a BlackRock. Mas esses 10 trilhões de dólares não são realmente o dinheiro deles. E eles alegam ser apenas investidores passivos, o que parece inofensivo, certo? Embora eu adore uma boa teoria da conspiração e saiba que havia uma cornucópia no logotipo da Fruit of the Loom, o quanto isso realmente é uma conspiração, eu queria descobrir a verdade por trás da BlackRock e das outras gestoras de ativos quase idênticas, State Street e Vanguard, conhecidas como as três grandes. Elas estão controlando ativamente o mundo e moldando-o a seu favor? Ou são apenas investidores passivos, surfando na onda da expansão econômica americana? Continue comigo. Chegaremos às coisas assustadoras em breve. Mas primeiro, vamos falar sobre alguns conceitos básicos de finanças que dão poder à BlackRock. O que uma gestora de ativos realmente faz? O principal produto que ela oferece, os fundos de índice, sua brecha favorita, a passividade e sua posição em nossa economia, a nada assustadora propriedade universal. A BlackRock é uma gestora de ativos, e o serviço que ela oferece é pegar o dinheiro do cliente e ganhar mais dinheiro com ele. Sua existência depende de uma importante invenção dos anos 70. Aposto que esta custa apenas 119 dólares. Mais interessante ainda, o fundo de índice. Foi idealizado pelo primeiro CEO da Vanguard e oferece aos investidores uma maneira de investir em muitas ações simultaneamente. Assim, em vez de apostar muito em algumas empresas individuais, você aposta um pouco em todas as empresas do índice, basicamente em todo o mercado. O índice, pelo menos, mantém uma trajetória estável. É como se, em vez de apostar em um único cavalo, você estivesse apostando em todos os cavalos ao mesmo tempo. Os fundos de índice são uma forma de fundo mútuo, a maneira mais comum de as pessoas reunirem seu dinheiro para fazer grandes investimentos. Mas alguém precisa reunir todo esse dinheiro e administrá-lo, e essa pessoa é um gestor de ativos, como a BlackRock. Fundos de índice e ETFs são seus principais produtos e são bastante semelhantes. São populares porque apresentam menor risco, retornos mais consistentes e são mais baratos para os gestores de ativos, pois eles não precisam pagar alguém para fazer apostas o dia todo, algo que, segundo estudos, eles não fazem muito bem. Simplesmente ignore a tolice da especulação de curto prazo. É um jogo para perdedores. Então, se o mercado subiu 7% hoje, o mesmo acontece com o seu fundo de índice. Em vez de comprar e vender ações constantemente, como fazem os investidores ativos, a BlackRock e outras grandes gestoras de ativos compram um pouco de cada empresa e simplesmente mantêm essas ações indefinidamente. Isso se chama investimento passivo, um termo que lhes confere muita flexibilidade legal que não teriam de outra forma. Elas possuem tantas ações que seria impossível se desfazerem de uma única participação em qualquer empresa de uma só vez. Quando pensamos em investimento passivo, não podemos vender uma empresa enquanto ela estiver no índice. A maior parte do dinheiro administrado pelas gestoras de ativos vem de investidores institucionais. São grandes fundos de pensão, seguradoras, organizações sem fins lucrativos e fundos patrimoniais de universidades. Mas, embora todo o dinheiro que elas administram esteja nas mãos dessas grandes instituições, a maior parte vem de pessoas comuns. Planos de pensão públicos e privados, mensalidades universitárias e qualquer pessoa com seguro. Esse dinheiro é seu, mas nem sempre volta para você. Você também não tem voz ativa nas empresas em que o fundo investe. Embora eles queiram bons retornos sobre esses investimentos, ao contrário do que imaginamos sobre investidores do tipo o lobo de Wall Street, esse não é, na verdade, o objetivo principal deles.
Eles obtêm lucro com as taxas que cobram de seus clientes, não com os retornos do dinheiro que investem. Uma jornalista conversou com Benjamin Brown, professor de economia política na London School of Economics. Ele escreveu diversos estudos sobre o papel dos gestores de ativos em nossa economia e sociedade. As taxas que você ganha, se for da BlackRock, aumentam quando o valor de mercado dos ativos que você administra aumenta. Você maximiza seus ativos sob gestão, conquistando novos clientes e fazendo com que os clientes que você já tem invistam mais dinheiro. Quando você tem 10 trilhões de dólares, precisa colocá-los em algum lugar e, eventualmente, esse lugar se torna tudo. Propriedade universal se refere à posse de ações em todo o universo de empresas listadas na Bolsa de Valores. As 3 maiores gestoras de ativos, BlackRock, Vanguard e State Street, detêm uma participação considerável, mas ainda relativamente pequena, em todas as empresas listadas. A BlackRock detém entre 3% e 10% das ações de todas essas empresas. Isso pode não parecer muito, mas é o suficiente para que a venda de todas as suas ações de uma só vez provavelmente derrubaria o preço de todas elas, praticamente as obrigando a não vender ações passivamente. 5% de uma empresa individual é, na verdade, muito significativo, porque, se e quando a participação acionária for distribuída, 5% torna você, muito provavelmente, o maior acionista individual dessa empresa. É por isso que, por exemplo, em muitos estudos acadêmicos, 5% é considerado um limite para o controle. Quase não há diferença entre a Vanguard, a BlackRock, a State Street e até mesmo várias outras gestoras de ativos em termos de seus modelos de negócios. Então, você pode começar a se perguntar: ok, se as 3 grandes juntas detêm 25% das ações de uma empresa individual, então você definitivamente está acima do limite. Vamos analisar a Amazon de perto. As 3 grandes detêm 16% de todas as ações em circulação da Amazon. Jeff Bezos detém apenas 9%. Em teoria, os acionistas majoritários deveriam ter interesse em maximizar os lucros a longo prazo em toda a economia. Mas não é assim que eles operam na prática. A quantidade de ações que você possui determina o número de votos que você recebe. A BlackRock está quase sempre entre as 3 maiores. Talvez até entre as 5 maiores se estiverem com pouco dinheiro. Então, isso representa muitos votos. E não vamos esquecer que não é o dinheiro da BlackRock que está investido. É o fundo de pensão do seu avô e a enorme reserva financeira da sua seguradora. Parece loucura, mas quando você investe seu dinheiro em um fundo de pensão, você abre mão do seu direito de voto para o gestor do fundo. E quando o gestor do fundo de pensão coloca todos os seus fundos sob o controle de uma gestora de ativos, ele abre mão de todos esses votos para a gestora. Parece um esquema de pirâmide. E como eles usam esses votos na prática? Um estudo de 2017 descobriu que as gestoras de ativos quase sempre votavam de acordo com as recomendações dos executivos da empresa. E por que elas sempre votam de acordo com a administração da empresa? Nos anos 80, os executivos costumavam gastar o dinheiro da empresa com coisas como jatos particulares, escritórios luxuosos ou, ocasionalmente, pagando seus funcionários. Isso deixava os investidores insatisfeitos, porque eles queriam esses lucros. Então, começaram a oferecer aos executivos, além de bônus e benefícios, opções de ações. A remuneração total dos executivos passou a estar permanentemente atrelada ao lucro da empresa. Eles podem pressionar os gestores corporativos, a agirem mais no interesse dos acionistas, ou seja, no interesse dos lucros corporativos, e a fazerem mais para maximizar esses lucros. Isso canaliza dinheiro de volta para os investidores, que agora incluem a gestão, e afasta qualquer esperança de fazer as empresas funcionarem melhor ou de incluir os funcionários nos lucros que seu trabalho gerou. Antigamente, como na época dos meus avós, mais pessoas comuns tinham ações, e a ideia era que cada acionista pudesse votar em assuntos como eleições para o conselho, fusões e aquisições, remuneração de executivos e, de vez em quando, salários. Algo como uma democracia para pessoas com renda disponível. O governo é assunto do povo. E todo homem, mulher e criança se torna acionista com o primeiro centavo de imposto pago.
Em 1945, 94% das ações pertenciam a famílias. Mas não é bem assim que funciona hoje em dia. Atualmente, as famílias detêm cerca de 40% do mercado de ações, e aproximadamente metade disso pertence aos 10% mais ricos. Hoje, o 1% mais rico detém 50% das ações de empresas e fundos mútuos, enquanto os 10% mais ricos detêm 86%. Você pensou que essa parte representava todos os outros? Errado! A pequena parte representa a metade menos rica dos americanos. Frequentemente ouvimos o argumento de que o que é bom para os acionistas é bom para todos, porque, especialmente nos Estados Unidos, onde os ativos de aposentadoria são investidos majoritariamente em ações de empresas, todos são acionistas. Mas isso simplesmente não é verdade. Os 50% mais pobres praticamente não possuem ações. A vasta maioria das ações é detida pelos 10% mais ricos. E mesmo dentro desse grupo, as participações acionárias são bastante concentradas no 1% mais rico. E embora as estratégias escolhidas pelas empresas, baseadas nos votos dos gestores de ativos, afetem a todos, elas beneficiam apenas metade da população, ainda que minimamente e frequentemente prejudicam a outra metade, aqueles que não possuem ações. Veja o exemplo dos salários dos trabalhadores. A BlackRock e outras gestoras de ativos têm um papel fundamental na estagnação salarial. Se você é uma empresa, só pode aumentar os lucros de um número limitado de maneiras, e você sempre pode, no curto prazo, aumentar os retornos para os acionistas explorando os trabalhadores. Portanto, esse tipo de monopolização, como a do Uber, prejudica muito os trabalhadores, os consumidores e até mesmo as pequenas empresas. E é aqui que fica interessante. Há evidências de que esse tipo de propriedade universal é, em parte, responsável pelo fato de tudo estar tão caro hoje em dia. Por exemplo, eles têm participações significativas na Nike, Adidas, Lululemon e Under Armour. Se uma empresa tiver um desempenho melhor que a outra, para a BlackRock é a mesma coisa. E às vezes, isso pode até fazer com que os investidores percam dinheiro se as empresas começarem a baixar os preços para competir. Essa é a lógica da propriedade universal em ação. Mas também é uma lógica anticompetitiva em ação. O fato de todas as 5 maiores companhias aéreas e todos os principais bancos dos Estados Unidos, por exemplo, terem os mesmos grandes acionistas, cria um perigo e um risco de que essas corporações não se envolvam na competição, da mesma forma que fariam se cada uma tivesse acionistas diferentes. Porque nesse cenário, cada acionista torceria por sua empresa e esperaria que ela superasse o mercado. É como um neomonopólio, onde as empresas nem precisam mais se fundir e comprar umas às outras, porque todas enviam lucros para os mesmos investidores, independentemente de qualquer coisa. E suas grandes participações em praticamente todas as empresas lhes garantem amizades em altos escalões. Só de 2014 a 2015, a BlackRock realizou mais de 1.500 reuniões privadas com as empresas de seu portfólio. A BlackRock, supostamente, acredita que reuniões a portas fechadas podem ir além de votos contra a administração e, normalmente, dá um ano para que a administração vote contra ela. Eles também têm muitos amigos no governo. Há uma espécie de porta giratória entre a BlackRock, o governo e os órgãos internacionais que criam a política monetária. Entidades como o Tesouro dos Estados Unidos, o Federal Reserve, os bancos centrais do Canadá, de alguns países europeus e da Suécia, além do Fundo Monetário Internacional e do Fórum Econômico Mundial. Desde 2004, a BlackRock contratou pelo menos 84 ex-funcionários do governo, reguladores e banqueiros centrais em todo o mundo. A interseção entre política e negócios nunca foi tão intensa. O próprio Larry Fink faz parte do conselho do FEM, Fórum Econômico Mundial, e até tentou se candidatar ao cargo de secretário do Tesouro de Hillary Clinton em 2016. E em 2008, eles conseguiram um acordo bastante vantajoso. Especialistas dizem que este é o dia mais louco que já viram nesses mercados. Especialistas veteranos dizem que nunca viram nada parecido. Em consequência disso, o governo criou o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira, FSOC, para supervisionar entidades como a BlackRock, que controlam muito dinheiro, mas não são bancos. O FSOC
apontou a BlackRock como uma organização tão grande que sua falência poderia causar outro colapso e tentou impor uma supervisão adicional sobre ela. Mas a BlackRock dobrou seus gastos com lobby político, incluindo uma campanha publicitária altamente segmentada no metrô de Washington, D.C., e conseguiu escapar da supervisão a que outras grandes instituições financeiras são submetidas. E voltemos àquela brecha que eles chamam de passividade. Quem decide se uma empresa é passiva o suficiente para continuar sem a supervisão do governo é a própria BlackRock. Basicamente, a BlackRock e outras gestoras de ativos precisam enviar cartas anuais para autodeclarar que cumpriram os termos do investimento passivo. É como poder escrever o que quiser na sua declaração de imposto de renda e depois se auto-auditar. Só que, a menos que você também tenha 10 trilhões de dólares, o que, a menos que você esteja assistindo a isso e seja literalmente o Larry Fink, e aí, amigo? Vou presumir que não. O que realmente me impressiona é que, embora essa empresa já tenha seus ovos em praticamente todas as cestas e esteja lucrando com quase todo mundo, a coisa é ainda mais complexa. Os maiores investidores da BlackRock são a Vanguard e a State Street. E os maiores investidores da Vanguard são a BlackRock e a State Street. E os maiores investidores da State Street são, você adivinhou, a BlackRock e a Vanguard. Gestoras de ativos são acionistas de gestoras de ativos. E isso vale para todas as empresas financeiras, não só para as listadas na Bolsa de Valores, mas também para empresas de private equity que compram seguradoras privadas. Então, o setor financeiro, na prática, é dono de si mesmo. As maiores empresas que eles controlam também são donas deles, criando um ciclo vicioso que suga dinheiro e parece nunca devolvê-lo. Eles jogam em todos os lados do jogo, porque em certo ponto, você não pode perder quando joga contra si mesmo. Então, voltando às nossas perguntas originais, a BlackRock é dona de tudo? Não. Mas eles controlam tudo? Mais ou menos. Eles lucram com cada detalhe da sua vida, controlando apenas o mínimo necessário para garantir que possam continuar lucrando com cada detalhe dela. E são pagos pelos fundos de aposentadoria dos professores para fazer isso, e conseguem se safar, trocando dinheiro, por poder constantemente e utilizando brechas legais. Vale a pena sermos pedantes aqui por um segundo. Eles não são donos de tudo. Eles possuem ações em tudo, o que lhes dá um controle desproporcional. Então, embora não sejam necessariamente eles que tomam todas as decisões minuciosas em cada empresa, é a influência deles e essa gigantesca estrutura de propriedade universal que continua a aumentar o bolo deles e diminuir o nosso. É o objetivo final da Aliança de Gestão de Investidores. Lembra da parte sobre como eles são responsáveis por relatar sua própria passividade ao governo? O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, CFPB, e o FDIC estão trabalhando para mudar isso e fazer com que gestores de ativos que detêm grandes participações em bancos, como a BlackRock, sejam regulamentados como bancos. Os gestores de ativos, é claro, não estão satisfeitos e estão fazendo lobby contra isso. Portanto, regulamentá-los ainda mais será difícil. E esta é uma solução para uma parte de um problema muito maior. Não temos mais o antigo sistema de democracia acionária. Temos algo mais como uma oligarquia acionária, onde as pessoas com mais poder sobre para onde vai nosso dinheiro e nossos bens são incentivadas a piorar e encarecer essas coisas em vez de nos beneficiar. Mas a BlackRock não criou esse sistema. Ela apenas o usou em benefício próprio. E eu acho que merecemos um sistema melhor, onde as pessoas que criam a riqueza tenham voz sobre para onde ela vai. Obrigado por assistir ao vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que acha de tudo isso.